Boa tarde para todo mundo. Então, nós estamos aqui agora na segunda aula. Na segunda aula é planejamento e aplicação das metodologias ativas, no módulo 2, tá? Eu sou o mestrando Victor Augusto de Castro. Vai ser seguido aqui pelo playlist posteriormente. Eu vou fazendo a divulgação aqui no canal aqui do YouTube, certinho? Então vamos lá, o plano de aula vai seguir o mesmo roteiro das aulas da aula anterior e as aulas posteriormente também. O índice segue também o mesmo roteiro: objetivo, conteúdo, metodologia dinâmica, conclusão e avaliação. A avaliação é proposta por causa do curso de formação pedagógica e aquilo que eu queria buscar desse momento que é o curso de formação pedagógica. Eu queria ver a reação e queria ver o aprendizado desses preceptores. Então, o objetivo é capacitar o preceptor a planejar, aplicar e avaliar as atividades pedagógicas utilizando metodologias ativas no contexto da residência multiprofissional, considerando as condições reais do serviço. Então, o conteúdo é planejar atividades educativas baseadas em metodologias ativas, selecionar estratégias adequadas ao perfil do residente e ao cenário da prática, aplicar Flipped Classroom, daquilo que nós utilizamos no módulo anterior, gamificação e ABJ de forma viável no serviço, e reconhecer os critérios básicos de avaliação da aprendizagem de metodologia ativa. Então, nós vamos começar com Flipped Classroom, gamificação e aprendizagem baseado em jogos. Então, só para vocês conhecerem, eu vou falar um pouco da parte da expositiva dialogada, né, que é o planejamento e aplicação da metodologia ativa. Se as metodologias ativas exigem intencionalidade, o planejamento pedagógico é o seu ponto de partida. Então, fazer metodologia ativa ou aplicar metodologia ativa não é algo só intuitivo só. Que em algumas ocasiões você vai ter intuição para começar a planejar. Mas se não tiver uma intencionalidade, você não consegue ter uma proposta que o aluno consiga chegar naquele destino. A ideia é ter uma aula que você tenha começo, meio e fim. Às vezes você tem começo, você tem até meio, mas você não tem fim. Ou às vezes você tem começo, mas você não tem fim. Ou às vezes você não tem começo e você já começa já na parte onde que já está finalizando. O ideal é ter um começo, um ponto de partida, não é de uma suposição. Às vezes você pode ter uma ideia ali no campo mesmo e falar, cara, o que eu poderia desenvolver durante aquele período que está ali. Então são estratégias que vocês podem utilizar dentro da metodologia ativa para aplicabilidade. A questão de não ter começo é o grande eixo da questão. Que fazer por fazer, às vezes só planejar porque o conteúdo já tem uma lógica, às vezes não é ter um ponto de partida. E você não ter esse planejamento, às vezes pode contribuir para uma dificuldade de uma lógica. Então, só para vocês entenderem, por que planejar metodologia ativa? Metodologia ativa é diferente de improviso. Você não vai fazer uma coisa só de sua cabeça, você tem que fazer algo planejado. Qual a estrutura que tem esses módulos do curso de formação pedagógica? Nós temos começo, meio e fim. A ideia é o quê? É que isso seja fomentado e nós conseguimos divulgar não só a proposta do curso de formação pedagógica que eu estruturei para os preceptores, mas uma ideia de como que eu vou conseguir alcançar o objetivo do meu planejamento de aula. Então, o planejamento é orientado para o objetivo. Se for na área da saúde, tem uma relação com segurança do paciente. E a responsabilidade, para quem é preceptor, ele tem uma responsabilidade pedagógica que é dele intrínseca. Ou seja, eu estou vendo ali na prática, eu estou vendo as nuances que estão ali presentes, eu estou vendo o que precisa ser estruturado e eu estou vendo as dificuldades do meu residente. O que eu posso planejar para modificar daquele meio que está ali precisando de uma nova modificação. E às vezes não é o ambiente em si, às vezes é o próprio residente que nós teríamos que desenvolver uma prática diferente para que ele consiga entender, entendeu? Hoje tem diversas modalidades que o professor ele faz uma adaptação para aquele tipo de aluno. Hoje nós temos com maior ênfase, né, alunos, né, com neurodivergências chegando em patamares, né, com diagnóstico, claro, em patamares de residência multiprofissional, como também qualquer outra alteração, tutoria ou qualquer outra área também, certinho? E essas neurodivergências não impedem de afastar o profissional, mas que eles venham entender o que eu posso estruturar como estratégia para alcançar o objetivo que eu estou propondo ali. Então, só para vocês conhecerem, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre a pirâmide de Millen. Aqui, ó. A metodologia ativa ela tem o objetivo do aprendizado, o perfil do residente, o conteúdo, situação, problema, estratégias ativas e forma de avaliação. Então, por exemplo, na pirâmide de Millen, nós tínhamos tecnicamente 4 níveis, né?
saber como, demonstrar e o fazer. Em alguns estudos mais novos, eles colocaram como patamar de ser também. E aí nessa estrutura nós conseguimos também avaliar de uma forma mais precisa como que podemos fazer essas alterações. Eu estou aumentando a voz porque está passando o carro ali. Mas assim, para trazer uma condição mais adequada, é tentar ver qual modelo que eu poderia utilizar. É lógico que não está nitidamente aqui o que poderia utilizar. Por exemplo, esses testes de múltiplas escolhas ou prova escrita ou prova oral, ela tem a base da pirâmide, que seria o saber. O saber como seria testes cognitivos contextualizados. Por exemplo, saber como, no ambiente de reabilitação, saber como orientar um paciente que tem uma lesão medular e a necessidade que ele precisa para se fazer um autocateterismo intermitente, para gerar essa independência e autonomia desse paciente. Então, eu sei qual que é o objetivo, que é gerar essa autonomia e independência, mas como que eu vou desenvolver isso com o meu residente ou com o meu estudante? Então, eu tenho que criar uma possibilidade onde que facilita essa ideia de estruturação. Existe o demonstrar. O demonstrar é uma avaliação do ambiente com um ambiente simulado. Ou seja, você não quer testar ainda com o paciente porque você tem alguns estressores, o ambiente, a dificuldade, ou familiar que estão ali, venha para um ambiente simulado. Com boneco, vai fazendo algumas testagens. É lógico que é difícil fazer com que o aluno entenda que daquele boneco ali, talvez amanhã ou daqui a algumas horas é o paciente dele e ele precisa fazer daquele ambiente para o quê? Para trazer a condição mais adequada e essa segurança para esse paciente, trazer também a capacidade de informar, de passar todas essas etapas de uma forma a transmitir segurança não só para o paciente, mas também para aquele que está avaliando, às vezes, que é o preceptor ou que é o docente em si. E temos outras avaliações que em ambiente real, né, que é alguns vídeos, long cases, avaliações globais, portfólios e exercícios que podem entrar tanto no fazer quanto no ser. Quando você coloca na avaliação global, você pega um apanhado muito geral. Nos portfólios, você está deixando ele fazer conforme você mostrou o exemplo para ele e está seguindo daquele exemplo, entendeu? O long case, a forma que ele vai aprendendo, como vai evoluindo melhor daquele paciente. Então, por exemplo, quando talvez daquele aluno está chegando para você, ele fazia uma evolução de 2 ou 3 linhas, agora ele está fazendo uma evolução de 10, 20 linhas, trazendo aquilo que é importante sobre o paciente, aquilo que foi falado para o paciente, aquilo que tem como outros elementos, como exames, como exame de imagem, exame laboratorial, algo que foi observado na visita beira-leito, entendeu? Então isso aqui faz total diferença. E aí no Flipped Classroom eu pego essa atividade, esse artigo e começo a trabalhar com os preceptores no curso de formação. Como transformar uma atividade tradicional da sua área em metodologia ativa. Então, em vez de só propor alguém poderia passar só um vídeo documental e não fazer uma viagem educacional, entendeu? E não ter a perspectiva do próprio residente também criar um produto técnico posteriormente. Então, assim, vocês podem, depois, se tiver curiosidade, ver esse artigo é interessante, porque fala de uma experiência. É lógico que é uma base bem mais baixa, mas ele ilustra pra gente situações que nós podemos propor e tentar alcançar com nossos residentes em si. Então, o Flipped Classroom é uma estratégia pedagógica. Flipped Classroom é essa famosa sala de aula invertida. Ela foi um modelo sistematizado por Jonathan Bergman e Aaron Stams. Então, o tempo presencial é utilizado para aplicação na prática. Se você utiliza essa estrutura, você já vem para a prática já falando, vocês estudaram em casa? Eles falam, sim, estudando. Então, beleza, nós vamos para a prática. Na prática, nós também conseguimos ver. Qual que é o grande problema dessa questão aqui? É a questão da adesão. Pode acontecer que a pessoa não leu o artigo, e aí, se você tem uma quantidade menor de residente ou de alunos, principalmente dependendo da metodologia que você for aplicar, às vezes uma metodologia para grandes grupos, você pode fazer um Flipped Classroom e você consegue individualizar a sua avaliação. Na primeira etapa, avaliar de uma forma aquela prova que você pode fazer baseada no artigo, entendeu?
E depois você pode avaliar aquele que também sabe do grupo, entendeu? Então aquele que estudou bastante, talvez vai tirar a nota mais alta ali, ou que tem o conhecimento, ele vai conseguir tirar a nota mais alta. Mas no coletivo, eles em comum acordo conseguem alcançar o nível de conhecimento ali do colega, entendeu? Mas isso aí seria para um TBL. Aqui entra a questão da baixa adesão, conforme se os alunos não estiverem enganjados, se não estiverem motivados, isso aqui pode ter uma grande dificuldade, mas se tiver, eles vão conseguir fazer uma resolução de problemas e aprofundamento crítico. Por exemplo, na hora que estiver fazendo o procedimento, eu acho que está errado. Aí na hora que vai ver o protocolo da instituição, está naquele tipo de protocolo. Isso aí vai estimular o aluno a fazer uma caracterização e mudança daquele tipo de protocolo institucional, entendeu? Então, isso permite ao aluno, ao residente, uma possibilidade de mudança. E aí pode ser o start para um arco de meguerês. Você já tem uma hipótese que daquele tipo de conduta não é condizente com aquilo que você leu de artigo. Aí nós entra na aprendizagem baseada em jogos, né? Aqui nós temos um storytelling inicial, né? Que vai falar a missão, aí você pode criar uma história meio que lúdica, ao mesmo tempo competitiva, ao mesmo tempo, mas quando você entra no aprendizado baseado em jogos, você tem a questão de estimular. Igual, por exemplo, o que foi apresentado no QR Code, vocês vão entrar no link do Geniality, onde que tem um tabuleiro. Ali eu fiz minha aula de aprendizado baseado em jogos. É a mesma aula aqui, mas eu dei sequência. E aí eu dividi em grupos. Por quê? Porque tecnicamente o Genial tem 4 peças. A pessoa ela joga pelo celular dela, mas ela vai movimentando as peças dela naquele local. A única dificuldade que eles estão tendo atualmente é para integrar essa tela com aquele que colocou na live. Então você vai ter que movimentar na tela o moderador, o professor, qualquer outra pessoa, vai ter que movimentar até o jogo enquanto os participantes vão jogando também em sequência na tela deles, entendeu? Então aí você vai ilustrando para eles. Em que caso você tá? Não, eu tô na terceira casa. Aí você move a peça como ele fala lá. Não, deu 3 aqui. Ele move 3, você move na tela 3, entendeu? Então a narrativa que foi utilizada lá, né, dessa missão de reestruturação da preceptoria, a coordenação identificou a baixa sistematização das práticas pedagógicas. Sua equipe foi convocada para criar uma atividade aplicável ainda este mês. Aí tem o botão iniciar e a pessoa, ela, na verdade, ela não clica aqui, ela vai para esse link, no link lá, quando você coloca no modo live, eles podem jogar dos celulares, entendeu? Aí esse engajamento que vai tendo. No caso meu lá, eu utilizei a divisão da sala de reunião, onde que tinha equipes que tinham 3, outras tinham 4. É lógico que o N que eu tinha lá era menor. Às vezes eu coloquei um grupo que estava com 3, a ideia era a proposta 3, 3, 5 ou 4, 4, 5 por causa da questão da mesa, né? Mas assim, seria 4, 4, 3 que daria o número de pessoas que estavam participando da pesquisa, certinho? Então foi bem integrativo. Em cada casa lá tinha casa que a pessoa voltava. Isso aqui tomou um tempo muito grande. É um tabuleiro virtual mesmo. Tomou um bom tempo da aula em si. E aí eu trago também o condizente, né, que é o ABJ, é uma metodologia que utiliza jogos já estruturados, igual, por exemplo, você pode utilizar Minecraft para ensinar, fazer uma imersão, talvez, falar sobre cubos, falar sobre a água em si, a natureza em si, você pode utilizar alguns elementos que estão ali, nos quais esse ABJ, o aprendizagem ocorre por meio de desafio, regras claras e tomada de decisão. Então, por exemplo, se tiver alguma tomada, igual, por exemplo, quando você joga um jogo de tabuleiro, um jogo da vida, um jogo o banco imobiliário. Lá você tem a decisão de comprar, lá você tem a decisão de fazer a aquisição, entendeu? E aí tem algumas regras, lógico. Você jogou o dado e caiu lá, volte 15k, você tem que voltar ali, entendeu? Então tem regras, algumas regras claras. A única diferença também tem a questão de quem chega primeiro e quem chega depois. Se você impor o desafio, já vira uma gamificação, entendeu? Os desafios por meio de um ranqueamento. Mas se você depender, igual por exemplo, o cara que chegou por último, igual no jogo da vida, chegou por último lá e ele tinha um valor, um número de filhos lá, que no caso do dia de juízo final você pode vender, pode ser que ele ganhe o jogo pela quantidade de dinheiro que ele teve.
equiparado pela pessoa que chegou primeiro, mas chegou sem filhos, chegou com a esposa, entendeu? Aí não tem como vender a esposa, entende? Então, diferente da gamificação, o jogo é o núcleo do processo formativo. Então, você utiliza daquele cenário para fazer esse processo formativo de que o protagonista continua sendo o residente ali, ou o estudante. Então, a base conceitual é de abordagens construtivistas, por isso que eu, na primeira aula, falei sobre Vygotsky, e a aprendizagem experiencial. No caso que eu utilizei aqui, eu utilizei a experiência dos preceptores já no contexto da residência multiprofissional. A gamificação. Aí eu volto na gamificação, aqui eu utilizo um Kahoot, é o conceito ampliado divulgado por Karl Kapp. Ele vem trazendo o conceito de elementos típicos, né, de jogos, né, pontuação, ranking, nível de recompensa, em contextos educacionais, que não são jogos completos. Por exemplo, você pode fazer um jogo com 10 perguntas, mas se daquele jogo tinha 20 perguntas, você só fez com 10, por quê? Porque você tem um tempo limitado para fazer. Então dá para se fazer, ainda mais pela aplicabilidade, se você for fazer em grandes grupos, talvez tenha uma diferença de um lugar para outro. Eu utilizei o Kahoot e também dividi a sala lá em 3 grupos. Nesses 3 grupos eles entraram e o pessoal ia respondendo e auxiliando nesse processo. O engajamento que teve na aula foi muito bom, e aí no ranqueamento fulano de tal ganhou, né? Na hora que ele ganhou, na verdade você pode propor que, né, que todos podem ganhar, mas se você falar isso antes da aula, você vai perder o engajamento da questão de, poxa, por que então eu vou tentar aqui conseguir tirar a melhor nota, ou buscar. Então, assim, você pode despertar até um lado competitivo dos participantes em si. E se você não tiver premiação, às vezes você perde um pouco da adesão também, do engajamento. Então, aqui eu coloco, né, do Kahoot, o pessoal entra lá, são 10 perguntinhas, no ambiente virtual. O Kahoot, eu acho, na época de pandemia, o pessoal estava conseguindo acessar com um número maior. A tendência é que esses sites, geralmente, eles vão colocando alguns impedimentos para quê? Para a pessoa comprar coin ou crédito para ter um número maior de participantes. Igual citei na primeira aula no Mentimeter, o Mentimeter vai até 50 participantes só. Então, só para contextualizar, a gamificação é diferente do vídeo aprendizado baseado em jogo. A gamificação utiliza as mecânicas dos jogos, pontos, ranking, medalhas, em contextos reais para aumentar o engajamento sem ser um jogo completo. O aprendizado baseado em jogos, igual eu falei do Minecraft, usa jogos reais ou educativos, onde o conteúdo educativo é parte integrante da jogabilidade e o aprendizado ocorre enquanto se joga. Você vai ter se destacando como você estivesse andando no mundo virtual. Hoje tem, né, a realidade aumentada, né? Essa realidade aumentada faz com que você consiga explorar um mundo que é diferente do nosso aqui, mas no contexto onde que você pode entrar né, nesse contexto e aprender naquele contexto. Então, só para vocês terem uma curiosidade, aqui nós temos 2 tipos de gamificação, que é o Kahoot e o Duolingo. E o aprendizado baseado em jogo, o jogo da vida e o banco imobiliário, que são grandes exemplos. Então, a conclusão desse modo, metodologia ativa, existe planejamento intencional, o cenário da residência multiprofissional de saúde é favorável a essa aplicação, pequenas mudanças estruturais geram grandes impactos formativos. Então, o preceptor é um mediador do pensamento crítico. E a mensagem, né, não é mudar tudo, é planejar melhor o que já fazemos. Então, assim, aí tem as avaliações e as referências. Eu trago aqui para vocês porque o título do módulo é sobre planejamento. Então, você pode criar um modelo conforme aquilo que eu trouxe aqui como metodologias e dinâmicas. É estruturar o ponto de partida desse planejamento, o que você tem como proposta. Eu falei muito com os preceptores lá sobre a possibilidade de que vocês já têm o PPP, através do PPP dá para vocês fazer o projeto pedagógico da residência, criar a partir deles, ou talvez da expertise que vocês têm no campus para desenvolver daquela aula. Porque lá os preceptores é que ministram a aula do eixo específico. Em outras unidades é o tutor. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, tem essa diversidade, que aí faz total diferença. Certinho? Eu estou trazendo aqui para vocês algumas referências e vamos para o próximo módulo.